A gravidade clínica de uma infecção depende das suas manifestações, que tanto podem ser manifestações à distância, com hipoperfusão e falência de órgão, no caso da sepsis, como pela sua ação destrutiva no próprio local da infecção. Tipicamente, a gravidade dessas infecções é maior nas infecções do sistema nervoso central, em que a lesão local é aquela que predomina no quadro clínico. Temos diferentes infecções nesse órgãos, nomeadamente a meningite, a encefalite e mesmo os abscessos nas suas diferentes manifestações. Alguns aspectos são muito importantes de lembrar quando falamos de infecções no sistema nervoso central. Nomeadamente, é muito importante o diagnóstico precoce, porque à medida que o tempo passa, vão-se agravando as manifestações locais, e nomeadamente a destruição do órgão encéfalo, e muitas vezes é importante ter um alto grau de suspeição, porque os sintomas e sinais podem ser muito inespecíficos. É importante pensar nos fatores de risco associados que facilitam a presença de infecções no sistema nervoso central e também modificam os próprios organismos que causam essas infecções. Lembremos-nos, por exemplo, dos doentes operados ao sistema nervoso central, têm maior facilidade de infecções, quer por pseudomonas, quer por estafiloaureus. E depois a presença de doenças imunossupressoras que facilitam o aparecimento de determinadas infecções que não apareceriam noutras situações. O início da terapêutica deve ser precoce e agressivo, incluindo sempre que possível o controle mecânico do foco, através de cirurgia, porque isso está associado a uma diminuição da mortalidade e da morbilidade. Então, quais são as manifestações da meningite? Em primeiro lugar, predomina as cefaleias e a febre, como já falámos anteriormente. Classicamente, falam-se dos sinais meníngeos, como estão aqui referidos, que se pesquisam desta forma, mas a sua ausência não exclui de forma nenhuma a meningite bacteriana, podendo ser as manifestações bastante mais inespecíficas ou haver manifestações típicas do sistema nervoso central, mas nem sempre associadas à meningite. Portanto, nenhum sinal é totalmente patognomónico e nenhum sinal é 100% sensível ou 100% específico. Outro aspecto importante, e nomeadamente quando as próprias manifestações de infecção ultrapassam o sistema nervoso central, é que pode haver um rasgo cutâneo. Esse rasgo cutâneo, tipo, classicamente é associado ao meningocócico, ou meningococos, sendo que este tipo de rasgo pode aparecer em doentes previamente saudáveis e associar-se a uma meningite fulminante, a manifestações fulminantes de sepsis, com morte em menos de 24 horas, em particular na pediatria. Mas não é só o meningococos que tem este tipo de rasgo e este tipo de manifestações. Também o pneumococos pode ter um rasgo cutâneo e nestas circunstâncias esta infecção é classicamente muito grave. Os agentes etiológicos da meningite variam com o grupo etário, sendo que o pneumococos, portanto o Streptococcus pneumoniae é predominante a partir da idade adulta. A listéria existe fundamentalmente nos extremos de vida e também nos doentes imunodeprimidos, sendo que esta imunodepressão pode ser causada por doenças muito comuns, como seja a desnutrição e a diabetes mellitus, coisa que devemos ter sempre em atenção quando prescrevemos terapêutica antibiótica. Isto porque a listéria não responde ao ceftriaxone ou à penicilina, antibióticos que usamos normalmente em primeira linha, e apenas é sensível à ampicilina. Também é sensível aos aminoglicosídeos, mas estes não penetram no sistema nervoso central. Então, como diagnosticar uma meningite? Temos que ter acesso rápido ao sistema nervoso central e isso fazemos através da punção lombar que nos permite colher líquor. Ataque cerebral tem também um papel e que já falaremos em seguida. O líquido cefalorraquidiano tipicamente tem uma contagem leucocitária aumentada, aumento das proteínas, uma diminuição da glicose, e nomeadamente da glicorraquia, que deve ser proporcional à glicémia, deve ser superior a 40% da glicémia. Quando está baixa, significa consumo dentro do próprio do líquido cefalorraquidiano, traduzindo muitas vezes a infecção.
Finalmente, a pesquisa de antigénios capsulares, quer do meningococos, quer do pneumococos, permite-nos ter um diagnóstico etiológico muito precocemente. Também a coloração de Gram é diagnóstica em cerca de 60% dos casos. É evidente que nenhum destes exames permite prescindir da cultura, porque a cultura é o único meio que nos permite chegar a um TSA. E esse TSA é importante. Quando fazemos a punção lombar, é também importante medir a pressão do líquor. Essa pressão de abertura permite-nos diagnosticar o aumento da pressão intracraniana, que traduz a inflamação e que, de alguma forma, ajuda-nos também a perceber a gravidade da própria doença. É importante lembrarmos que, em algumas circunstâncias, é importante realização prévia de ataque cranoencefálica. Isto porquê? Porque pode haver um aumento da pressão a nível do sistema nervoso central, em particular na fossa posterior, e quando esse aumento é significativo, a descompressão causada pela punção lombar e pela saída de líquor pode levar a uma migração das amígdalas cerebrais e levar ao encravamento destas estruturas, ao encravamento do tronco no buraco occipital e causar a morte. Nesse sentido, sempre que haja alguma suspeita de um aumento muito significativo da pressão intracraniana e, particularmente, de alguma massa intracraniana, deve-se evitar fazer a punção lombar antes de exclusão dessa situação através de uma TC, e nomeadamente uma TC do sistema nervoso central. Para o tratamento da meningite bacteriana aguda, aliás, como de todas as infecções do sistema nervoso central, é muito importante o início da antibioterapia precoce. Como já disse anteriormente, as cefalosporinas de terceira geração são o antibiótico de eleição porque são ativas contra o meningococos e contra o pneumococos, bem como para os streptococcus do grupo B, agentes principais de meningite. Em todo o caso, tendo em atenção a subida da resistência do pneumococcus à penicilina, nas situações graves está recomendado a utilização concomitante de vancomicina para tratar essa mesma situação. Não esquecer a listéria, não esquecer os fatores de risco do próprio doente para agentes menos comuns e adequar sempre a antibioterapia segundo o TSA na medida em que o exame cultural venha a ser positivo. O pneumococcus tem, de facto, essa situação de aumento da resistência, nomeadamente do aumento da resistência à penicilina. Nós sabemos que a penetração dos antibióticos no sistema nervoso central é inferior àquela que é nos diferentes órgãos e tecidos do organismo, isto por causa da barreira hematoencefálica, e, portanto, quando a MIC do pneumococcus para a penicilina é baixa, nós podemos continuar a usar a penicilina G ou qualquer um dos outros antibióticos que usamos neste tipo de situações. Mas quando a MIC é mais alta, nisso deve-nos fazer pensar que não deve ser usada a penicilina. As cefalosporinas de terceira geração são, nessa altura, o antibiótico de eleição, mas também terem atenção que estas também podem ter uma MIC elevada. Se assim acontecer, a associação de vancomicina é muito importante. Quanto tempo é que devemos fazer de antibioterapia? Uma regra simples, para o tratamento do meningococos, provavelmente 5 a 7 dias é suficiente, particularmente se houver boa resposta à terapêutica. No caso de streptopneumónia, 10 a 14 dias. Já no caso da listéria, provavelmente precisamos de 21 dias de antibioterapia para conseguir erradicar esse agente. Não esquecer que estamos a falar de uma doença que tem uma mortalidade associada significativa e mesmo quando é bem tratada, essa mortalidade não é desprezível. Mas quanto mais atrasamos o início da antibioterapia, mais facilmente o doente pode falecer. Outro fármaco muitas vezes associado no tratamento da meningite são o terapêutica corticoide. É discutível e os estudos não são concordantes se essa terapêutica corticoide diminui de uma forma significativa a mortalidade.
Mas aquilo que está demonstrado de uma forma clara é que a terapêutica corticoide diminui as sequelas da meningite pneumocócica, nomeadamente a surdez, provavelmente também as sequelas da meningite meningocócica. E por isso, na altura em que se inicia a terapêutica antibiótica, deve-se começar também a corticoides em alta dose. Corticoides que se devem manter durante 4 dias. Se não for isolado nenhum destes dois agentes, a terapêutica corticoide deve ser suspensa porque só tem benefício quando um destes agentes é causa de infecção. A perda de audição é de facto uma complicação da meningite pneumocócica e pode acontecer até um terço dos casos com esta distribuição pelas idades que nós vemos aqui. Outras formas de infecção são também relevantes. A encefalite aguda é uma forma muito comum de infecção do sistema nervoso central, e, embora na maior parte dos casos seja benigna e não tenha terapêutica propriamente dirigida. São quase sempre agentes virais que estão responsáveis. Mas quando estamos a falar de manifestações mais importantes, que não só a febre e as cefaleias, mas também sinais focais, alteração da consciência, crises epiléticas, alteração do discurso, nós vemos que há um maior envolvimento do encéfalo e nessa altura temos infecções mais graves. E quando essas infecções são causadas pelo vírus herpes, a mortalidade e a morbilidade são de facto muito elevadas. Mais uma vez, é importante a elevada suspeita diagnóstica, realização precoce de punção lombar, que tem alterações que são semelhantes à meningite, mas tipicamente a glicorraquia é normal. A realização de PCR permite a detecção dos vírus herpes de uma forma muito precoce e não só precoce, como também com elevada sensibilidade e elevada especificidade. A resposta da PCR demora cerca de 1 hora, se for realizada de imediato, e que nos pode dar essa informação que é muito importante. Em todo o caso, sempre que haja suspeita, deve ser mantida a terapêutica antiherpética até ter a certeza que não há infecção pelo vírus herpes. A ressonância, o eletroencefalograma são também característicos, mas não são de forma nenhuma patognomónicos nem específicos. A biópsia cerebral deve ser reservada para situações de dúvida diagnóstica em que esse mesmo diagnóstico seja muito importante. A encefalite herpética acontece num número significativamente de casos, e sendo que o herpes vírus tem um tratamento específico, nomeadamente o aciclovir. O aciclovir diminui a mortalidade, diminui a morbilidade e é tanto mais eficaz quanto mais precocemente é iniciado. Ainda assim, um número muito significativo dos doentes, apesar de se tratados, ficam com déficits neurológicos que podem ser permanentes. Dentro deste destaque para a epilepsia, que muitas vezes é sequela e mantém-se para o resto da vida nos doentes com infecções por herpes do sistema nervoso central. Mais uma vez, reforçar que a terapêutica deve ser precoce. A ciclovir deve ser dado por via endovenosa, pelo menos durante 14 a 21 dias, dependendo da resposta à terapêutica, mas que tem que ser começado em alta dose, nesta dose 10 mg por quilo, a repetir 3 vezes por dia, e que não deve ser feito por um tempo muito curto, porque a erradicação do herpes é de facto muito lenta. É importante, mais uma vez, o diagnóstico precoce, o tratamento com a ciclovir. Na dúvida, deve-se iniciar a ciclovir e descontinuar se não se confirmar a presença de herpes vírus. E lembrar que, mesmo com o tratamento, muitos doentes ficam com déficits neurológicos permanentes. E o abscesso cerebral? Também existe e que manifesta-se muitas vezes como uma lesão ocupante de espaço, muitas vezes com crises epiléticas isoladas, e que o seu diagnóstico exige sempre exame de imagem. Não deve ser feita a punção lombar nestas circunstâncias por causa do risco de ruptura do abscesso ou mesmo de herniação no caso de haver um aumento significativo da pressão intracraniana, particularmente quando estas lesões se localizam à fossa posterior. Estes são alguns exemplos em termos de imagem, nomeadamente de ressonância, desse tipo de manifestações. Lembrar
que o abscesso cerebral, em cerca de 60% dos casos, é que são causados por infecções polimicrobianas, incluindo anaeróbios, pelo que a sua terapêutica empírica deve incluir um antibiótico contra anaeróbios, em particular o metronidazol. Há algumas circunstâncias particulares, nomeadamente tuberculoma, toxoplasmose, que aparecem em indivíduos que podem ser saudáveis, no caso da tuberculose, indivíduos imunodeprimidos, como imunodepressão celular, no caso da toxoplasmose, associada habitualmente ao vírus da imunodeficiência humana e à SIDA. A antibioterapia para o abscesso cerebral de infecção polimicrobiana, então, deve incluir uma cefalosporina de terceira geração e o metronidazol, sendo que a cirurgia, e nomeadamente a drenagem cirúrgica, deve ser realizada sempre que for necessário. As infecções do sistema nervoso central têm gravidade clínica, particularmente pela lesão do próprio sistema nervoso central, e é importante reconhecer que estas manifestações neurológicas podem estar associadas a uma infecção e tratá-la precocemente. O primeiro exame diagnóstico que deve ser pensado é a punção lombar, sendo que nas situações que justificarem a realização prévia de uma TC do sistema nervoso central é também um exame que deve ser recomendado. Definir as prioridades da investigação etiológica, definir o esquema de antibioterapia empírica e também drenagem cirúrgica nas circunstâncias em que ela seja possível, nomeadamente nos abscessos polimicrobianos. Na maioria das infecções, é sempre a precocidade e a adequação da terapêutica que são decisíveis no prognóstico, quer em termos de mortalidade, quer em termos de morbilidade.